Ele é professor do curso de filosofia, ele é coordenador do mestrado em Segurança Pública, Direitos Humanos e Cidadania. E ele é o coordenador desse projeto, né? Ele é o autor, aliás, desse projeto de xadrez, que envolve xadrez, filosofia, que vai levar xadrez para aquelas pessoas que nunca tiveram contato. Como eu, né? Eu sou uma pessoa que eu nunca joguei xadrez, então eu não posso dizer se eu não sei, porque eu nunca tentei. Então, hoje a gente vai descobrir um pouco mais sobre esse universo do xadrez, né? Como que é esse projeto do professor Edgar. E, enfim, entender como é que ele está ligado à filosofia, saber um pouco mais sobre isso. Seja bem-vindo, professor Edgar. Obrigada pela sua participação. Olá, Priscila. Olá a todos. Bom dia. Obrigado você, Priscila, por esse trabalho magnífico que você está trazendo para nós. Só me dá as dicas aí, Priscila. A luz está boa? O som tá bom? Professor, tá ótimo. Ok, o som tá perfeito também. Ah, que bom. Eu acompanhei as lives aí do Regis, do Xavier e outros colegas, né? É o nosso e aí seguidor eu fico preocupado. aqui. Eu sempre vejo o senhor aqui assistindo as nossas lives. Obrigada, viu, pela participação. Que bacana. Sim, professor, antes de mais nada, eu queria que o senhor falasse pra gente como foi que o xadrez entrou na sua vida. Tá. Então, o xadrez entrou na minha vida de um modo extremamente curioso. Um projeto na escola pública chamada Tarquínio Santos, em Foz do Iguaçu, e teve um projeto federal que levava xadrez para as escolas. E aí meus colegas iam jogar um campeonato estadual de xadrez. Eu não sabia jogar, mas meus colegas iam viajar. Quantos anos você tinha, professor? Eu tinha 14 anos. Olha. E aí, como meus colegas iam fazer essa viagem e eu não iria, eu falei, eu vou ter que aprender a jogar xadrez, vou ter que conquistar uma vaga para poder viajar com os meus amigos. O objetivo foi simplesmente esse, me divertir. E aí, por coisas do destino, me apaixonei pelo xadrez. Esses colegas meus, inclusive, são amigos até hoje. É uma coisa excepcional, porque todos, assim, tiveram um bom sucesso profissional. Outro colega meu é doutor ele é doutor em agronomia, outro colega é empreendedor. Então, assim, nós somos amigos até hoje. Foi um projeto magnífico. E é justamente essa experiência que nós estamos tentando trazer para a UER e para o estado de Roraima. E agora, pela pandemia, nós iremos abrir para todo mundo, porque antes era um projeto voltado para as escolas e para os abrigos da Operação Acolhida. Acabou, né, professor, que essa pandemia, ela nos trouxe muitas oportunidades de descobrir talentos, de descobrir novas formas de levar o conhecimento para as pessoas e principalmente de ampliar esse universo do conhecimento, né? Porque o ensino online, ele proporciona isso, é chegar a muito mais pessoas do que a gente poderia chegar no ensino presencial. E isso é fantástico. Imagina que pessoas do Brasil inteiro podem assistir o seu curso, ou até, né, do mundo inteiro podem assistir as suas aulas online e aprender xadrez com o senhor. Ah, com certeza, uma experiência incrível. E eu acredito que é um desafio, é muito difícil, sabe, Priscila? Porque eu já tive um blog de xadrez e filosofia, que eu às vezes alimento, certo? Mas a grande dificuldade, como você nos ensina nos seus vídeos, é dar continuidade. Então agora, com esse projeto novo, eu pretendo postar pelo menos uma aula por semana. Legal. Minha ideia é postar duas. E pegar desde o começo, porque muita gente como você quer jogar xadrez, tem esse desafio na sua vida e acha, às vezes, muitos acham que é impossível ou que não tem a capacidade. E ao contrário, o xadrez é como aquele jogo de tabuleiro que a gente joga em família, sabe? Jogo da vida, banco imobiliário, Uno. Isso eu joguei xadrez muito. É isso. Então, claro legal, que a ideia é trazer esse xadrez. Então, eu gosto, às vezes, de falar sobre o xadrez mais ao nível intermediário e de competição, mas eu quero pegar desde o começo. Sim, desde o que é uma peça de xadrez, a história do xadrez, xadrez e filosofia. Então vai ser um projeto desafiador, porque eu também nunca me centrei nisso, nessa atividade. E agora eu vou ter que fazer essa nova situação que espero que seja bem sucedida. Né? Vai ser fantástico. Professor, me diz uma coisa, para a gente entender, qual é a origem do jogo de xadrez? Ninguém sabe. Na verdade, tem tantas histórias, lendas. Há quem diga que a origem é na Índia, né? Outros dizem que vem, inclusive, da China, justamente porque há um jogo muito similar na China e também há um jogo muito similar na Índia, né? Chaturanga. E existe também o xadrez chinês. Então, o xadrez é um jogo muito antigo que ele foi se modificando ao longo da história. Inclusive as peças que reproduzem peças de guerra, como a torre,
e o cavalo. E, por exemplo, a torre, antigamente ela era uma outra peça, ela era até navios. E aí o xadrez foi se modificando historicamente até ter no Renascimento esse formato, que é o formato atual. Uhum. Ele, inclusive, é chamado de jogo dos reis, porque é considerado nobre jogar xadrez, é considerado uma das mais nobres e que mais eleva o espírito humano, uma atividade que se compara entre as mais recomendadas e valiosas para a educação mundial. Ao contrário do que se pensa, o xadrez é um dos esportes mais jogados no mundo. Ele é tão jogado tanto quanto o futebol. E tá vendo? É porque a gente acaba Rússia, não sabendo, né, professor? É verdade. Nós brasileiros somos amantes do futebol, como eu. Nós, às vezes, conhecemos outros esportes. Então, verdade. O xadrez ele é muito jogado no mundo todo. O que eu achei muito legal, professor, porque agora minha filha com 6 anos, ela já pode se inscrever em aulas de xadrez na escola, imagina, porque lá eles têm várias oficinas e uma das oficinas é xadrez. Agora ela não está podendo porque, enfim, né, tá estudando em casa. Mas um dos meus objetivos é colocá-la já para aprender xadrez desde pequena, até para já ir se familiarizando, né, com as peças, enfim. Eu queria até que o senhor falasse um pouquinho sobre aquelas peças, o que significa cada uma, professor? Se eu puder falar rapidamente para a gente. Claro. Ao longo das aulas nós vamos trabalhar as teorias, os métodos, a história do xadrez. Vou fazer um vídeo só sobre a história do xadrez. Bem bonitinho. Porque realmente é muita coisa. Mas essa questão que você coloca é uma das que mais me atrai. Porque eu gosto de pensar a relação entre o xadrez e a filosofia. O xadrez, ele tem uma representação simbólica que ele pode ser aplicado a tudo. Inclusive em empreendedorismo. Certo? Então, com certeza, existem livros de grandes enxadristas que relacionam xadrez e empreendedorismo. Depois, no futuro, também farei algumas lives, algumas coisas sobre isso, passando essas dicas. Tá? Inclusive, grandes enxadristas que também são grandes empresários escrevem sobre o assunto. Porque qual que é o fundamento do xadrez? E aí tem uma frase que vem de Descartes, que é o filósofo que eu estudei ao longo da minha vida toda, que diz o seguinte: o importante não é ter o espírito bom, mas sabê-lo aplicar bem. Olha. Então, assim, não basta ser inteligente, ou não é tão importante ser inteligente, se nós não soubermos voltar o nosso espírito, a nossa mente, para as coisas que realmente são úteis e que nos fazem progredir. Né? Olha, exatamente. Que fantástico, professor. Então, o xadrez ele tem esse foco. O método, que é o caminho. Então, nós aprendemos pelo xadrez a agir com método, com disciplina e com caminho. Porque se não tiver disciplina, não se progride no xadrez. Olha então é um autodomínio. É uma filosofia que nos faz dominar as nossas paixões e emoções, como já propunham os filósofos estoicos, por exemplo. Então, assim, essa relação entre a filosofia e o xadrez é muito importante e acho que é muito valiosa para as crianças, para os jovens, para os idosos. É sensacional. Inclusive, eu queria pedir aqui, eu estou vendo, né, muita gente entrando na live, se vocês quiserem fazer perguntas, gente, o professor Edgar responder também a respeito do projeto ou do xadrez, vocês podem já ir fazendo suas perguntas que a gente vai respondendo aqui no decorrer da nossa live. Não sei se tem alguma pergunta que eu deixei passar, mas aqui em cima, só o professor Marçal mandando um abraço. Olha só, desde Matinhos, no litoral do Paraná. Você conhece, professor? Conheço, tem alguns colegas do Paraná. Saudações, um abraço a todos. O Xavier também, a Silvia, tantos me saudaram aí, alunos queridos, Mesquita, colegas, amigos. Falou, querido professor Edgar, uma amiga minha, Léo, falou também, nunca joguei, mas acho apaixonante. Vamos ver, grande professor Edgar, o professor Fernando, né, que foi nosso último, aliás, penúltimo entrevistado, né? A professora Glória também eu vi passando por aqui, que foi da semana passada. Enfim, gente, quem quiser já fazer sua pergunta para o professor Edgar, pode fazendo, que a gente vai respondendo aqui no decorrer da live. Inclusive, professor, eu queria que o senhor fizesse essa analogia, né, entre o xadrez e a filosofia. Como que o xadrez está para a filosofia? O xadrez ele ainda não foi interpretado para a filosofia. É um campo novo de estudo, inclusive que eu penso bastante sobre ele, escrevi textos sobre isso, porque é difícil relacionar o xadrez e a filosofia. Né? Na verdade, existem várias teorias sobre o xadrez, não existe uma teoria única. Então, quando nós temos jogadores fortes, grandes campeões de xadrez jogando, eles não somente estão disputando quem é o melhor, mas eles estão disputando qual a filosofia que cada um aplica ao xadrez é a mais próxima da verdade. E isso é sensacional.
Porque sensacional, isso é sensacional, isso é incrível. E o xadrez, como na guerra, por exemplo, se nós voltarmos aos livros como o Arte da Guerra, que tem tanto a Arte da Guerra do Sun Tzu, que é muito antigo, né? E também tem a Arte da Guerra do Maquiavel, que é um livro desconhecido, mas é o que eu também recomendo para vocês. Verdade. E ambos veem a relação entre a vida e o xadrez. Ambos têm essa menção. Inclusive, Napoleão era um enxadrista. Napoleão amava jogar xadrez, é verdade. Tá, embora ele não era um bom enxadrista, mas ele amava jogar xadrez. Porque um dos princípios do xadrez é que você tem que dominar o centro. Então, isso também se remete a Descartes. Porque o Descartes diz o seguinte: se você está perdido na floresta, se você não sabe para onde ir, siga em linha reta. Porque se você andar em círculos, você corre um risco muito maior de não chegar a lugar nenhum. Então, se você andar em linha reta, você tem muito mais chance de sair em algum lugar. É verdade. Certo? Então, esse é um dos princípios também do xadrez. Você tem um foco, você tem um método, você tem um caminho, você dominar o centro. Existe uma... Eu estou terminando de ler um livro, inclusive está ali, que é o... Está ali em cima, o Chereshevsky, o nome, que é um livro russo. Estou terminando de lê-lo, que ele fala uma coisa que é muito legal aplicar na vida e no xadrez, que ele fala sobre as posições estáticas e as posições dinâmicas. O que são as posições estáticas? As posições estáticas são aquelas que a gente vive como sem pensar. A gente acorda, escova os dentes, vai trabalhar, certo? Aquelas atividades automáticas, né, professor? Automáticas. E essas atividades são importantes para a nossa vida, porque são elas que mantêm o nosso corpo vivo e as nossas atividades, certo? Só que as posições mais importantes e mais desafiadoras e que mudam completamente o nosso ser são as posições dinâmicas, que são as posições de ruptura, em que todo o nosso mundo vira de ponta cabeça. Nossa. Que é quando a gente escolhe uma nova situação, um novo amor, quando a gente escolhe uma nova faculdade, quando a gente escolhe uma nova profissão, quando escolhe fazer uma viagem, aprender uma nova língua. Então, nós temos que ter o olhar centrar nessas posições de ruptura, porque são elas que definem o sucesso da nossa vida. Olha, professor, fantástico isso aí. Realmente, de fato, né? São nesses momentos de, talvez, de vales, né? Porque é uma dificuldade muito grande para a gente, que a nossa vida é picos e vales, né? Então, nesses momentos de vales, talvez é onde saem as maiores ideias mesmo. Com certeza. Mas só que esses momentos de ruptura, eles podem tanto levar a gente para cima como para baixo. E quem falava muito sobre isso eram os filósofos medievais e os filósofos estoicos, que falavam sobre a famosa roda da fortuna. Que na roda da fortuna nós temos que saber aproveitar o momento. Isso também já está numa obra muito famosa, que é a obra Odisseia, de Homero. Que é uma obra fantástica, né? Que inclusive mostra o final da Guerra de Troia, que é retratado na obra Ilíada, de Homero. E aí, quando os gregos perdedores da Guerra de Troia, que foi uma guerra extremamente controversa, porque ela é atribuída a uma briga por uma bela mulher, Helena de Troia, tem as músicas do Zé Ramalho, e os filmes retratam isso. Então, por uma bela mulher, os homens chegam a brigar por 20 anos e levar nações a se degladiarem. E aí o retorno desses combatentes para Ítaca, cidade de Ítaca, e aí nós temos lá todos os desafios do Odisseu, que é o grande protagonista da história. E aí tem uma frase do Homero que eu gosto muito, assim, não lembro dela exatamente, mas é linda no final do livro, que ele diz mais ou menos o seguinte: que o mais importante na vida é nós sabermos apreciar e agarrar um instante, porque o instante nos escapa. Olha, é mesmo. Então a vida é assim, saber agarrar os momentos em que nós podemos progredir, nós podemos crescer, nós podemos nos tornar melhores, é fundamental, porque o trem da história não para. A história sempre está aí, continuando, e nós temos que tentar aí ver os melhores momentos. Fantástico, adorei a reflexão. Professor, vamos falar aqui, ó, a Ana Lídia, a nossa pró-reitora, está aqui também, falou: fui desafiada a aprender a jogar na quarentena, e jogo online, maravilhoso ouvir o professor Edgar. Vamos falar um pouco mais sobre o projeto, então, professor. Quando que ele deve começar? Quando que serão as aulas? Se o senhor já tem uma data certa na semana? Quem é que pode participar? Se a pessoa tem que se inscrever ou basta ela assistir às suas aulas? Se vai ser no seu perfil do Instagram? Conta pra gente como que vai ser.
Perfeito. Então, eu desenvolvi um perfil chamado Philochess, já justamente para trabalhar essas questões mais próximas, né, do xadrez, até para ser mais profissional. Então, as aulas serão transmitidas depois nesse perfil que eu vou estar passando para vocês, certo? E eu ainda estou definindo a questão do formato das aulas. Por quê? Porque eu posso fazê-las pelo YouTube e aí reproduzi-las e deixar no blog, ou eu posso utilizar uma plataforma muito famosa chamada Twitch, que é muito importante para quem é gamers. Só que é uma plataforma muito difícil de ser usada. Então já comecei a estudá-la e demanda muita dedicação. Então eu vou tentar utilizar essa plataforma. Eu estou estudando ela, caso eu dê conta, eu vou fazer por ela. Porque ela é super dinâmica, aí tem carinhas e assim, é uma coisa bem gamificada. Que legal. Mas é um desafio utilizá-la. Não sei se darei conta. Então, provavelmente em 2 semanas eu estarei fazendo a divulgação das datas, horários e do formato das aulas. Tá? A ideia é postar uma aula por semana a 2, em horários fixos, e também, se possível, um sistema de live, pelo menos algumas, porque eu acho que interage bastante com o público. Interagir com os alunos, perfeito. Interagir, criar uma comunidade, a ideia é essa. E o curso vai ser aberto a todas as pessoas, só que só terá certificação aqueles que participarem de forma ativa na comunidade que será criada. Então haverá um acompanhamento dessa comunidade, como se fosse um acompanhamento das atividades, e as pessoas que conseguirem participar de um número mínimo das atividades receberão certificados. Aí terão certificado, entendi. Então, mais adiante você vai divulgar para a gente qual vai ser o site, como que as pessoas vão fazer para se inscreverem, né? E os dias, o horário das aulas também, não é? Com certeza, farei um plano de trabalho bem definido, com tudo bem bonitinho, a ser pensado aí com muito carinho, e aí você fará a gentileza, você e o Elias, e o Abraão, e toda essa equipe maravilhosa da UE, de fazer essa divulgação em massa, que é incrível. Professor, existe uma idade para você começar a jogar? Com que idade as crianças podem começar a desenvolver essa habilidade? Existe, assim, os cursos começam a ensinar as crianças a partir dos 2, 3 anos de idade. Meu Deus, imagina! E as pessoas jogam até morrer. Então o xadrez é o esporte mais belo sob esse ponto de vista, porque ele permite o combate entre gerações. E é algo sensacional. O atual campeão mundial de xadrez, que é o Magnus Carlsen, que é um enxadrista da Noruega, que é um prodígio, começou a jogar muito cedo, ele tem algumas fotos e vídeos que ele venceu grandes campeões do xadrez com 10, 11 anos de idade. Então, uma criança de 10 anos, 8 anos, ela chega a vencer grandes campeões com 30, 40, 50 anos. E também idosos, como o vice-campeão mundial de xadrez Victor Korchnoi, ele jogou xadrez até seus 60 e poucos anos de forma profissional. Então, mesmo aí, em idade avançada, ele era um brilhante enxadrista. Eu acredito até que talvez o xadrez seja uma boa atividade para as pessoas, talvez, evitar alguns tipos de doença, né, professor? Como Alzheimer, por exemplo, que a gente sabe que é uma doença que ela é desenvolvida por conta de, por exemplo, da falta da prática, da leitura, de alguma atividade, né? Tudo bem que tem os casos genéticos, né? Mas eu já li sobre isso, que uma das formas de você evitar é aprendendo novas línguas, é estar sempre lendo, fazendo atividades cerebrais, enfim, talvez o xadrez também seja uma boa recomendação, né? Para a gente poder aí jogar pro resto da nossa vida. Com certeza, a sua sugestão é fantástica, é exatamente aquilo que nós pensamos, sabe? Eu posso dizer por mim, porque o primeiro livro em língua estrangeira que eu tive interesse de ler foi um livro em espanhol que era de xadrez. Porque conforme eu fui jogando, eu precisava melhorar. E só melhorava se eu estudasse. Então eu tive que estudar. Eu não gostava de estudar. Eu era um jovem, eu gostava de correr, jogar futebol, namorar, outras coisas, mas não sentar e jogar xadrez. Como a maioria, né, professor? Como todos nós. Mas aí, esse momento da competição me levou a outras paixões. E isso é muito legal. Isso nos leva aí a ter outras... Acho que eu virei a câmera. Opa, outros desafios. Não tem, tranquilo. E me desconcentrou, também com uma concentração importante, a gente ficou olhando para você. Faz ao vivo, né, professor? A gente está aqui. É verdade. Vamos lá. Mas pegando o que a Ana Lídia comentou, um abraço a ela, que ela foi desafiada na quarentena,
A ideia é essa, é sentar junto com a família, com os filhos, sabe? Não só xadrez, jogar dama, jogos de tabuleiro, aproximar as pessoas, porque a pandemia está nos ensinando que dinheiro não é tudo. E olha só, não basta ter dinheiro, as pessoas estão morrendo, independente de ter dinheiro ou não. Então, Isso assim, mesmo. o calor humano, o carinho, a saúde, o exercício físico, o exercício mental. Então, o xadrez, ele é, por pesquisas científicas comprovadas, tão eficiente quanto aprender línguas estrangeiras no combate, ou fantástico. pelo menos na prevenção do Alzheimer, certo? Então, já vi matéria sobre isso. O xadrez é um estimulante intelectual e ele é fantástico sob esse ponto de vista. Que maravilha. Professor, inclusive, eu estava aqui pensando, né? As crianças, como o senhor falou, a partir dos 2 anos pode começar a jogar. Mas qualquer pessoa também, que às vezes a pessoa pensa assim, não, já estou muito velho, né? Para começar a jogar xadrez, não vou aprender. Não, qualquer idade as pessoas podem aprender, começar do zero também. Com qualquer idade. E existem pessoas que começam a jogar tarde e se tornam grandes campeões. Isso não quer dizer. A pessoa começa por brincadeira, depois ela se apaixona, começa a ganhar, aí começa a jogar campeonatos e aí vira uma coisa sem fim. Inclusive, um grande amigo meu, que foi campeão paraguaio de xadrez 7 vezes, chama-se Luiz Carlos Patriarca, que me ensinou muito, é um mestre de xadrez. Ele começou a jogar xadrez com 30 anos. Olha. E se tornou um dos maiores jogadores de xadrez do Paraguai. Então, quando eu morava lá na fronteira, morava em Foz do Iguaçu, ele era um dos grandes incentivadores do xadrez, um grande amigo. Ele começou muito tarde. E com 50, 60 anos, era um jogador fortíssimo. Que fantástico. Professor, e uma curiosidade, né? O senhor participa de competições. Queria que o senhor falasse também um pouquinho sobre essas competições que o senhor participa aí no Brasil todo. E se o senhor vê mulheres, as mulheres também participam dessas competições? Porque é mais difícil a gente ouvir falar em enxadristas, é assim que se chama a mulher? Enxadristas. Então. Com certeza, nós temos mulheres, as damas do tabuleiro, tem um grupo, inclusive, no YouTube aí que representa muito bem a classe feminina. Elas abrilhantam os torneios, nós temos grandes jogadoras no Brasil, xadrez mestres, mulheres, certo? E eu não sei porquê, no Brasil não muitas mulheres jogam xadrez, sabe? Estamos tendo um grande incentivo aí das federações regionais e nacional para tentar incentivar que as mulheres joguem xadrez. E várias aí são campeãs, nós temos a Regina, nós temos Tawane, que também é uma moça famosa, que até esteve no Jô Soares, entre outras enxadristas brasileiras que tem grande sucesso. E mundialmente nós temos uma que ela venceu o ex-campeão mundial de xadrez, Garry Kasparov, e foi um marco para a história, porque existia um machismo no xadrez, as mulheres venciam os homens, mas nunca uma mulher conseguia vencer oficialmente o campeão mundial de xadrez. Então, a Judith Polgar, que é a maior jogadora de xadrez da história do xadrez, ela tem um livro aqui da família dela. Nacionalidade? Salvo engano, ela é húngara. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, desculpa mostrar aqui minha bagunça, mostrar o livro da família dela. Estou bagunçando aqui tudo. Vou mostrar o livro. Pronto, tá aqui. Esse livro que é sensacional, que é da família Polgar. Aqui. Olha. Chess, da família Polgar. Esse livro, que eu mostrei para vocês agora, certo? As irmãs dela, o pai dela, são mestres em xadrez. Uma família que se dedicou ao xadrez. Olha. Então, a Judith Polgar venceu o Garry Kasparov e foi uma coisa sensacional. Ele ficou chateado, resmungou, Imagina, perdendo uma mulher, né? Perder para uma mulher. E eu já perdi para várias, e volta e meia perco. Tem mulheres que jogam muito bem, mestres. Inclusive, um torneio que eu tive a oportunidade de jogar em 2015 na França, que foi um torneio internacional muito forte, que eu disputei o 5º lugar, eu perdi para uma mestra internacional russa, fortíssima. E nós disputamos o 5º lugar, ela me venceu. Foi muito legal, foi muito bonito. Já uma curiosidade, então, também sobre essas competições. Elas não são, então, em modalidades, por exemplo, masculino, feminino. É homens e mulheres juntos jogando, então. É isso? Então, existem várias formas de participação. Existem por modalidades e existem o xadrez absoluto. Tá? Então, o xadrez absoluto... Aí tanto faz o sexo, né? Tanto faz, que é o mais legal, porque todos se enfrentam. Se enfrentam criança com mulher, com idoso, com homem. E as mulheres ganham, as crianças ganham. Tem crianças de 12, 13 anos que passam por cima de mim sem nenhuma piedade. Olha só, professor.
Não, mas mas é um pegando um grande incentivo, pouquinho, professor. com Um grande certeza, incentivo, acredito, para todos nós. é, Inclusive, o senhor tem um projeto lá na UE, queria que o senhor falasse agora um pouquinho antes da temos, gente encerrar, tá que, bom. que ele leva o xadrez lá para a nossa universidade, para as pessoas participarem durante a semana. Fala um pouquinho, né? Quem sabe depois da pandemia a gente possa ter ele novamente lá na universidade. A ideia é essa, a ideia é voltar para a universidade e continuar online. O projeto, ele trata do xadrez como inclusão social, uma ferramenta para dar oportunidade para as pessoas, que as pessoas não têm oportunidades na vida, a gente sabe, principalmente as carentes. Então, nós já levamos o projeto por 2 anos em alguns abrigos da Operação Acolhida e também para algumas escolas que têm perfil de crianças carentes. Foi muito bem sucedido esse projeto. Também tivemos parceria com os colegas que trabalham com xadrez lá na escolinha de xadrez da prefeitura, tá? Então nós temos várias parcerias com a prefeitura e com o estado, estamos sempre fazendo intercâmbio com outras pessoas. A ideia do projeto é fazer com que todas as pessoas tenham acesso ao xadrez e comecem a planificar suas aulas, sua vida, se voltem para esse amor ao conhecimento que ele é trazido com o xadrez. Então eu tenho um grupo de colegas enxadristas da Federação Roraimense de Xadrez, a qual eu pertenço, né? Eu sou mestre nacional de xadrez, nós temos outro mestre nacional de xadrez, que é o Felipe Lobo, que é aluno do curso de Direito da UER. Então a UER, nesse sentido, tem a honra, e nós temos a honra de pertencer à UER, de ter 2 mestres nacionais de xadrez, que até o momento são os únicos mestres em xadrez do estado de Roraima, e junto com um grupo forte de enxadristas, nós estamos aí levantando a bandeira do xadrez e levando o xadrez para todas as comunidades e escolas. Agora, com o projeto online, a ideia é que se espalhe para todo o estado de Roraima. E pelo mundo todo, sabe. né, professor? Isso mesmo. Agora, para a gente encerrar, professor, queria que o senhor fizesse o convite, então, né? Dê aí mais ou menos um período que o senhor possa começar a divulgar, para que a gente possa, né, jogar também nas nossas redes sociais. E de antemão já fazer o convite para as pessoas, mesmo aquelas que nunca, né, jogaram como eu, que nunca participaram de uma partida, ou que nem tem tabuleiro em casa, eu também não tenho. Mas não, a gente pode adquirir hoje em dia pela internet. E queria que você fizesse esse convite para todos participarem do seu projeto. Perfeito. Nosso projeto não é um projeto que só eu participo, como já assinalei o Felipe Lobo, nós temos também a Sandra, o professor Paulo Barni e outros colegas estão engajados nesse projeto. E não é desculpa não ter tabuleiro. Sabe por quê, Priscila? Porque nós vamos ensinar a fazer os tabuleiros de xadrez com tampinhas de garrafa, ótimo! Como já levamos nas escolas. Olha, então, hoje a ideia, nós faremos isso, oficinas aí que são, inclusive, ministradas pela Sandra, acadêmica do curso de filosofia e outros colegas, tá? Fazemos o convite, então, por volta de 2 semanas no máximo, estará nas redes sociais da UER, o projeto completo de xadrez, com os horários fixos. Nós vamos começar a jogar desde o início, desde que é uma peça de xadrez, até como anotar, como ler um livro de xadrez, quais são as principais estratégias, táticas, aberturas, meio jogo, final, o que é o xadrez para o mundo. E aí nós vamos progredindo até chegar ao nível dos jogadores de clube, ou jogadores intermediários ou mestres. Então, sejam convidados, estão convidados. Parabéns, Priscila, por essa abertura, para esse nosso projeto democrático, sempre alavancado por você, por esses colegas aí maravilhosos. E qualquer coisa, qualquer dúvida, podem mandar mensagem no direct ou no meu e-mail, depois nós iremos disponibilizar, e acho que será uma grande oportunidade criar essa nova comunidade de xadrez online. Vai ser fantástico, professor. De antemão, já lhe dou os parabéns, tanto pelo projeto, né, como o senhor já tem, eu já admirava, né, o seu engajamento em levar o xadrez para as pessoas realmente que não têm acesso a esse tipo de esporte, e também agora por esse desafio de colocar esse projeto online, né, que nem todo mundo está ainda preparado para encarar esse desafio. Então eu já dou parabéns para o senhor por encarar esse desafio, vai ser fantástico, e com certeza eu acredito que todos nós, professores, vamos sair mais fortes desse período de pandemia. Nós vamos sair com grandes aprendizados para a nossa vida, para a nossa profissão, aprendendo formas novas de trabalhar, de levar conhecimento. Então eu acredito que nós vamos ter também muitas coisas boas, né, na balança. Infelizmente, muitas pessoas que se foram, né, e a gente realmente sente muito pelas famílias, mas também vamos poder tirar muito, muito conhecimento disso tudo, muitas lições. Com certeza, nós sairemos fortalecidos. O mundo já está diferente, será diferente, mas acredito que para as relações interpessoais, pela amizade, pelo amor, pelas coisas que realmente importam,
ficam as lições. Então, nós temos que superar tudo isso, superar todos os problemas, brigas, polarizações, política, porque o mais importante realmente é a amizade, o amor e o trabalho. Então, acho que vai dar tudo certo. Tá certo, professor. Muito obrigada, então. Obrigada pela participação de todos vocês que estão aqui sempre com a gente na quarta-feira, de 11 às 11h30. Espero vocês na semana que vem, no mesmo horário, no mesmo bate-canal, né, da UER, UER Oficial. Um grande abraço para todos vocês. Um ótimo dia, professor. Um ótimo dia a todos. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.